Boa noite a todos. Muito feliz em estarmos aqui hoje, falando um pouquinho sobre os métodos consensuais de conflito, sobre a prática da advocacia negocial, integrativa, colaborativa, consensual, seja como nós de diferentes formas chamamos, é uma advocacia na qual a gente lida muito com conflito e prevenção de conflitos, né? Antigamente, como a gente pode ver na nossa prática, a advocacia era muito na questão judicial. Hoje em dia, a advocacia também tem esse lado judicial, né? A gente está muito aí ainda dentro do judiciário, mas estamos caminhando a passos largos, digamos assim, para a consensualidade. Então, eu desejo uma boa noite a todos e vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Dayana Pedrini, eu sou advogada integrativa, eu trabalho com os métodos consensuais de conflitos, faço bastante conciliação, tá, na área empresarial, bastante mediação na área familiar. Sou mediadora do Sejusc de Nova Iguaçu, perdão, Sejusc de Nova Iguaçu, judicial, e também mediadora extrajudicial. Eu presto serviço a vários escritórios de advocacia, o meu público, né, na qual eu presto serviços, ele é mais direcionado a escritórios, porque eu faço muita parceria com escritórios de advocacia do que com as partes em si. Mas se as partes me procurarem, vou tirar o óculos porque tá dando um reflexo ali. Se as partes me procurarem para resolver um conflito, com certeza estarei disponível, né? Dentro do meu conhecimento da área que eu atuo, para poder auxiliá-los da melhor forma possível. Bom, vamos lá. Eu já comecei a gravar aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma tela onde eu vou expor alguns slides, mas é mais para pontuar e a gente poder se situar aí na fala, tá? São só ganchos aí mesmo, mas aí eu vou falando um pouco da minha prática. E o tema que eu trouxe justamente é a consciência do diálogo. Por que que eu me debrucei nesse tema, consciência do diálogo? A consciência do diálogo, ela está presente em todas as esferas da nossa relação humana, tá? Se a gente for verificar, não é só na questão do conflito. Toda e qualquer relação humana, nós estamos inseridos dentro de uma consciência do diálogo. Vamos pontuar o que é consciência, tá? Muitos autores trazem que a consciência é a percepção de algo moralmente certo ou errado. Outros trazem que é uma compreensão da totalidade. Então, você vê alguma questão, ou questão social, aqui tá vários aspectos. Eu vou me pontuar a questão jurídica e mediação. Mas isso, pessoal, não serve somente para questões jurídicas ou mediação, serve também para outras esferas da nossa vida particular, da nossa vida, enfim, autoconhecimento, comunicação, qualquer esfera que você vai pontuando, você vai cair aqui nessa parte consciencial, tá bom? Então, eu deixo claro aqui, porque aí a gente consegue falar um pouquinho mais profundo sobre isso, porque o conflito em si, ele é profundo e ele tem as suas raízes na consciência. Por isso que eu trago esse tema muito forte, que é a consciência do diálogo. Nós, como advogados ou como mediadores, nós fazemos o que na nossa prática? Estimulamos a comunicação entre as partes, estimulamos que elas se comuniquem, estimulamos o diálogo entre elas. Mas como que você faz isso? Porque para eu, pensa comigo, que algo que eu estimule a outra pessoa a fazer, eu tenho que estar com os conceitos bem inseridos dentro de mim, juntamente com a prática, porque não adianta somente eu saber o conceito e aí eu trazer a prática para você sem ter passado por aquilo, porque eu não vou conseguir expressar
de forma tão clara, tá? De certa forma clara para vocês, como eu quero. Tem a questão também da comunicação, né? Que eu vou falar. Muitas vezes você tem uma experiência, um know-how muito grande dentro da sua área e você não consegue se expressar de certa forma, tá? Que aquela outra parte entenda o que você quer falar. Então, a gente vai pontuar um pouquinho de cada coisa. Bom, a consciência do diálogo, eu estava conceituando, voltando um pouquinho, o que é consciência. Alguns autores entendem que é uma totalidade, né? Algo compreensível dentro de um todo. Outros dizem que é uma percepção moralmente do que é o certo, do que é o errado. Exemplo, eu tenho uma consciência que X coisa é certa e você tem uma consciência que X coisa é errada. Se eu tenho essa consciência e você tem outra, a nossa percepção está distinta uma da outra. E aí também, vamos entrar um pouquinho na esfera do conflito. O conflito ele tem essa nuance de variável de percepção. Quando eu vejo que algo relacionado, vou pegar um exemplo aqui de família, algo relacionado à guarda do meu filho diz questão a X e você entende Z, quer dizer que a nossa percepção dentro de um único motivo está distinto. Se isso está distinto, nós temos um problema, um conflito, um impasse, uma disputa, qualquer nome que você queira dar, que é algo que eu penso de uma forma e você pensa de outra, tá? Então é isso. Então a consciência do diálogo vem para abarcar justamente essa questão comportamental. Eu, advogada, eu, mediadora. Como que eu faço para ter a consciência que o diálogo é a melhor coisa a se estabelecer diante de um certo conflito e que eu tenha um prévio conhecimento das estratégias, das técnicas de comunicação na qual eu vou inserir para o conflito que está estabelecido entre duas partes e vou estimular isso. Isso é uma coisa bem difícil no sentido aqui, pessoal, que eu tô falando difícil de integralizar isso, porque tem que passar pelo mediador, pelo advogado, como consciência, para externalizar aquilo ali para as partes, tá? De uma forma que eu vou me comunicar assertivamente. Por isso, o tema do workshop é justamente esse, tá? Como que eu vou me comunicar assertivo, uma comunicação assertiva, assertivamente, né, dizendo, de forma que a parte entenda o que eu estou pontuando e não julgando, olha só, porque ela tem que enxergar aquilo como um estímulo de comunicação e não como algo que, um pressuposto do julgamento, tá? Porque aí vai da percepção dela de enxergar, de certa forma, aquilo como julgamento. Ah, mas o que que vai fazer ela distinguir o tal? Porque ela não tem esse conhecimento jurídico, nem da mediação, né? Nem dos métodos, enfim. O que vai distinguir ela entender da forma que você quer, aquilo que ela nem conhecimento tem, é como você, profissional, se comunica, tá? Então, resumindo, de uma forma bem resumida, para nós introduzirmos esse assunto. Bom, o que é o diálogo, né? Se a consciência, vamos definir aqui. Eu, Roberta, vou definir porque para mim é uma definição bem legal, que é uma percepção do que é certo ou errado moralmente, tá? Os autores falam do que é certo ou errado, ou um conceito total daquilo que determina tal fato ou não. Se eu enxergo, de certa forma, consciência, algo, o que é o diálogo? O diálogo é a interação entre duas partes para que elas se comuniquem, para que elas conversem, dialoguem, interajam entre si. Isso é o diálogo, onde elas se olham, mesmo discordando, e possam falar sobre aquele conflito, sobre aquele impasse em comum. Isso é o diálogo, tá? A consciência, ela traz o quê? Uma percepção dialógica de diálogo,
tá? Ela traz aquela percepção de que o diálogo entre um conflito é a melhor opção para se solucionar aquele impasse. Como é que eu resolvo um conflito na qual eu preciso? Às vezes a gente precisa de resolver um ponto do conflito para que aquela estratégia, tá? Aquele ponto em si, ele se desenvolva lá na frente. Às vezes não é um conflito bloco. O que que seria um conflito bloco aqui, só para... O conflito bloco seria aquele conflito buff, né? É posto, dito, é aquilo ali, sim ou não, tá? Já o conflito, onde às vezes tu precisa de um ponto para chegar no ponto A lá atrás, mas o conflito é o ponto B, ou seja, faz toda uma volta, você vai ter que ir dialogando e ponderando algumas coisas. No conflito bloco, que seria o conflito posto, o único conflito que vai resolver toda a tua vida, tá? Resolvendo aquilo, resolve tudo. Esse tipo de conflito também entra o diálogo, porque aí se eu digo, não, eu quero conversar com a parte A ou a parte B dentro daquele ponto de discordância da percepção daquele mesmo ponto, eu vou interagir com aquela pessoa para tentar, em comum acordo, ver pontos que a gente pode ceder ou não ceder, e assim ir ajustando para que a resolução tente se encaixar da melhor forma. Muitas vezes ela não vai se encaixar toda, tá? Aqui trago muito as minhas mãos, porque elas trazem exemplos aqui dos conflitos e eu me comunico dessa forma, né? Cada um tem um jeitinho ali de se comunicar. Eu gosto muito de me comunicar com as mãos. Bom, voltando. A consciência do dia. Eu vou compartilhar a tela que eu falei que eu ia compartilhar, acabei não compartilhando. Só um minutinho. Um minutinho, deixa eu ver se está aqui. Então, pessoal, a questão da consciência, ela tem tudo a ver com a questão do conflito, tá? Trazendo para os métodos consensuais, tem tudo a ver. Bom, esse aqui é o slide, tá? Consciência do diálogo. Eu já me apresentei, né? Eu sou advogada e mediadora. O que que, feita essa introdução, né? Porque na verdade a introdução eu já estou fazendo, tá? Voltando um pouquinho. Eu conceituei ali a consciência, o que é uma consciência. Eu conceituei também o que é o diálogo. Eu conceituei, de certa forma, o que é o conflito. Porque esses três conceitos é importante fazermos, né? E termos essa ideia mental do que é para poder entender o conflito de certa forma. Porque se você não entende o conflito, como se dá, suas raízes, a estratégia que eu vou usar na advocacia colaborativa, e todas essas nuances, eu não consigo auxiliar as partes para que elas realmente entrem em diálogo, tentem compreender aquele conflito de uma forma eficaz para elas em si, né? O que que esse conflito está me trazendo de aprendizado, de mudança de paradigma, de consciência, de comportamento, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas nuances do conflito. Bom, esse trabalho eu acho muito importante, tá? Ele nasceu, na verdade, eu tenho um grupo de estudos que é o Mediar, Movimento Mediar Skills, na qual esse movimento ele trabalha justamente as habilidades comportamentais e socioemocionais dos advogados e mediadores. Como que nós, profissionais, devemos nos desenvolvermos como habilidosos que somos na comunicação. Porque a gente dá muita ênfase e concordo, tem que dar mesmo, tá? Tem que dar. A gente dá muita ênfase nessa questão
de técnica, né? Seja na advocacia, seja na mediação de conflitos. Mas a gente não dá muita ênfase nessa questão comportamental, né? Nessa questão da comunicação entre nós mediadores mesmos e porque se eu sou um facilitador da comunicação, eu tenho que ter pelo menos todos, não só os princípios e técnicas, mas incorporado em mim essas habilidades, que, ao meu ponto de vista, a habilidade socioemocional, ela é uma das mais difíceis de se desenvolver, porque exige muito comportamento consciencial do mediador e do advogado, tá certo? Então, a consciência do diálogo, ela faz parte de um arcabouço comportamental. Acabei de falar aqui, né? Que traz muito essa bagagem do comportamento, das estratégias, né, de resolução e das técnicas também, que aí são as chamadas hard skills, nas quais geram resultados significativos para nós profissionais, tanto da advocacia quanto da mediação. Quando houver a mudança de paradigma, aqui eu gosto de esclarecer essa questão. A mudança de paradigma, por quê? Porque ainda nos dias atuais, quando falamos de métodos consensuais de conflitos, muitos advogados não gostam, não faz uso e ainda criticam a utilização dos métodos. Então, essa mudança, né, se você for olhar no todo, a mediação existe há muito tempo. Mas por que que ela não é inserida na sociedade, né? Como o judiciário, né? Como as questões judiciais em si. Ela não é inserida por questões de costume, né? Temos uma questão cultural muito forte de que os conflitos devem ser resolvidos no judiciário. Os conflitos devem ser resolvidos de forma jurídica, mas jurídica no judiciário, tá? Não existe outra forma viável de resolução a não ser a porta do judiciário. E a gente sabe que não é desta forma, tá? Nunca foi. Eu sempre bati em cima dessa tecla mesmo na faculdade e muitas vezes muito criticada, tá? Por colegas, enfim, professores, advogados também. Então, eu trago muito essa questão da mudança de paradigma, como que eu vejo aquilo, consciencial mesmo, como que eu vejo o conflito. Se eu vejo o conflito de uma forma prospectiva, positiva, ou se eu vejo o conflito de uma forma negativa, tá? Se eu ver ele negativo, eu sempre vou querer recuar e ir para alguém que me dê uma sentença, né? Eu tiro a minha autorresponsabilidade do conflito que eu mesmo gerei. Então, a nossa sociedade, ela está muito enraizada ainda nessa questão de tirar a responsabilidade que é da pessoa para que outra venha que nem faz parte da relação conflituosa de tal o que é certo ou o que é errado. Então, como que isso vai se dar eficazmente? Não se dá, tá? Porque a gente tem lá uma sentença X, mas essa sentença X, ela não surte os efeitos que as partes querem. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, tá? Que não pode ter esse tipo de questões. Bom, e fora, e deixa eu só passar aqui, gente, que eu não tô conseguindo passar. E fora que não só essa questão de paradigma, né? Aí entra a questão da comunicação. Por isso que eu falo, é, o direito em si, ele não é somente resolver conflitos no judiciário, ou somente saber questão processual. E vírgula aqui, parênteses, tá? Eu amo a questão processual. A mediação de conflitos, ela tá basicamente listada dentro do CPC, né? Só que ela está listada dentro do CPC. Não tem a ver ali com direito material em si, mas a gente usa como instrumento para que
faça aquele direito material ter a eficácia dentro do mundo jurídico. Mas o que acontece é que se eu somente utilizo a questão processual ou os métodos em si, fazendo a subsunção do fato à norma, e não me atendo a outras disciplinas, tá, circulares que circundam ali o direito, eu não vou ter uma resolução eficaz, seja com os métodos consensuais, seja com o judiciário somente, tá? É só nós pensarmos na questão de os métodos consensuais, o mediador, ele não pode dar a sua opinião em si, mas ele pode e deve estimular as partes a dialogarem, a se comunicarem. E aí eu entro nesse contraponto que eu falei lá no início do encontro. Como que eu vou estimular alguém a se comunicar se eu não sei técnicas de comunicação, persuasão, não sei como a comunicação se desdobra, se dá, eu não sei linguagem não verbal ou verbal, linguística, eu não sei vários ramos ali que englobam a comunicação para eu poder passar uma mensagem que seja neutra, né, sem parcialidade para as partes. Então, eu preciso estudar o mediador e o advogado, insisto no advogado, tá, pessoal? Porque essa questão do paradigma a gente só vai mudar quando os advogados em massa, são muitos aí no nosso país, mas o advogado ele aderir aos métodos consensuais. Não vai adiantar, ou adianta, mas se demorará muito tempo para que isso se espalhe da forma que a gente quer. Dois, três gatos pingados, digamos assim, como exemplo aqui entre parênteses, de mediadores, façam as suas partes e devem fazer continuar, mas a grande maioria não aderir. Então, o que que a gente está fazendo? Eu, como advogada, eu estou aqui inserindo, sim, uma nova cultura dentro do paradigma e da consciência do advogado, tá bem? Dentro do mediador também, porque tem mediadores também que são mais inflexíveis, digamos assim, quanto ao estudo da interdisciplinariedade e principalmente dessa questão de como se comunicar e da comunicação dentro dos métodos, tá? E aqui eu faço ressalva, seriam as soft skills, para abarcar, englobar todo e qualquer tipo de comportamento, tá bom? Aí entra inteligência emocional, entra comunicação, empatia, escutativa, CNV, entra tudo, tá bem? Eu só tô elencando dessa forma para a gente ficar mais, eu não ficar repetindo todos os métodos aqui. Bom, o objetivo deste workshop e desse tema também já acabei falando aí, me antecipando, mas é trazer à tona a consciência do diálogo, né? Por que trazer a consciência do diálogo? Trazer luz àquilo que você está fazendo, que é estimular o diálogo entre as partes. Para advogados e mediadores, através da comunicação assertiva. Não adianta eu ter consciência do diálogo se eu não tiver integrado a comunicação assertiva, tá? Nas resoluções de disputas. Além do mais, implementar as técnicas práticas, otimizando a gestão e gerenciamento de conflitos. Porque isso na prática, pessoal, o que que vai acontecer? Nós muitas vezes olhamos as questões muito teóricas, mas isso que eu falo, né, insisto em falar, não é teórico, é prático. E dá para se ver em números aquilo que vai crescendo. E eu falo em números, não somente lucro, tá? Mas atendimento, acordos fechados, as partes satisfeitas, o quanto de cliente te procurou no mês, quanto de contratos você fechou no mês. E quanto mais conflitos, é aquela virada de chave, quanto mais conflitos eu resolver de forma eficaz, rápida, tá? E utilizando principalmente os métodos, porque nos métodos eles não precisam da questão do judiciário. Então você pode resolver os métodos de forma extrajudicial,
tá bem? Ou mesmo que vá para a questão jurídica ali, jurídica que eu falo, judicial, perdão, que vá para a questão judicial, muitas vezes eu faço analiso o conflito em si e chamo a parte no Sejusc, que de certa forma é um dos métodos que a gente utiliza para resolver de forma mais rápida, branda o conflito. Veja você demandar judicialmente lá com uma petição no judiciário, você vai pela porta, outra porta do judiciário. Dentro do judiciário, mas outra porta, que é o Sejusc, tá? Mas aí também vai ser avaliado o tipo de conflito, como se dá, se aquela empresa, se você chamar no extrajudicial, ela não vai responder, como que se dá, entendeu? Então, muitas vezes, você já chama no Sejusc para ter essa otimização, por isso que eu estava falando aqui, tá? Otimização. Essas técnicas e ferramentas, tá? Também dentro do que a mediação já propõe, a gente usa muitas técnicas de mediação, né? Vocês que estudaram, enfim, ou quem já fez o curso de mediação de conflitos, sabe que ali dentro tem aportes muito significativos que tem técnicas e ferramentas, tanto de gerenciamento de conflitos, como de comunicação, tá? Comunicação é bem intenso ali. Tem um livro da Tânia Almeida, que ela fala muito sobre a comunicação. E tem aqui na referência bibliográfica também, na qual eu trago esse material, que eu elenquei ali para vocês poderem olhar. Bom, a consciência do diálogo resolve conflitos, tá? Aqui nesse slide, acho que eu não passei, mas tem um sumário aqui, ó. O objetivo, na introdução, eu estou falando, a consciência do diálogo resolve conflitos, e resolve mesmo. Seu maior diferencial aqui como advogado e mediador, a comunicação assertiva é a chave de qualquer negociação, transformando conflitos em conexões, tá? E a conclusão, vamos lá. A consciência do diálogo resolve conflitos. O que que é essa consciência que resolve conflitos? É eu estar disposto a conversar com a outra parte mediante um impasse que temos em comum. Isso é uma consciência de diálogo, tá? Eu enxergar não no outro a não culpa ou algo que, perdão, nada disso. É enxergar que eu quero resolver aquele impasse para poder ficar livre daquela questão ali, tá? Não, aqui não quer dizer, pessoal, quando eu digo, vamos resolver o conflito, não quer dizer que eu esteja perdoando a pessoa ou que eu esteja, e nada contra, tá? Mas não que eu esteja perdoando, sendo amiga, querendo fazer negócio e levar vantagem, nada disso. Eu só quero sentar, um exemplo aqui, uma separação, por exemplo, né? Você quer se separar da pessoa, você vai lá no cartório, você tem o sobrenome dela, você vai acordar que vai se separar, beleza, não tem filhos, não tem bens. Então, assim, é o diálogo, essa consciência de sentar como pessoas adultas, essa inteligência emocional de poder olhar um para o outro e dizer, ok, resolvemos este impasse, cada um segue sua vida. Entende? Então, isso as pessoas não têm. Então, nós, como mediadores e advogados, nós temos que estar com isso muito inserido dentro de nós para que as partes entendam o que a gente fala, de forma, inclusive, exemplificativas, tá? É interessante trazer a experiência, seja nossa, seja de clientes, sem dar nomes, mas trazer experiência similar para que se crie um rapport entre a parte que está com o mesmo tipo de conflito, tá? Isso é uma técnica de comunicação também. Então, quando a gente cria esse vínculo, essa conexão, esse rapport e essa empatia, de certa forma, mediante o problema do outro, nós conseguimos estimular muito mais fácil que ele se comunique com a outra parte, porque você está estimulando de fato
a comunicação. Você está pensando em alguns pontos lá dele em comum com aquela dor que você trouxe como exemplo, tá? Então, na questão, por exemplo, se chega um cliente para você na advocacia, a primeira coisa que eu faço é ver o tipo de problema, né? Ela vai contar o problema. Bom, o problema é familiar. Vamos ver o que nem todo tipo de problema vai para o método consensual. Aí você tem que estabelecer, que aí eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? Mas aí você vai ver o comportamento da pessoa, a estratégia, que é a análise do conflito, que tipo de estratégia você vai fazer ali, que caminho você vai fazer dentro do jurídico para que se resolva aquele fato, aliado ao comportamento da pessoa e aliado às técnicas. Que você pode usar uma técnica, por exemplo, inclusive de processual ali, né? De jurídica processual, mas pode usar uma técnica também de mediação de conflitos. Não, eu vou pela via consensual, mas eu vou usar a técnica X. Não, eu vou pela via judicial e vou usar a técnica Y. Entende? Então, quando você faz essa análise, por isso é importante ter essa consciência do diálogo. Primeiro você vai falar com as partes, vai introduzir nelas essa questão da comunicação, o porquê é importante se comunicar. Mesma coisa que eu estou falando aqui com vocês, é importante vocês criarem esse rapport, essa empatia e essa escutativa, né? Esse diálogo de ir, de pessoas que se comunicam, mas nesse primeiro momento, não com a parte que tem o conflito em comum, mas com o seu cliente. E como mediador, aí você vai fazer um pouquinho ao contrário, você vai ter que ouvir, analisar, sem imparcialidade, né? Aliás, sem parcialidade, perdão, com imparcialidade, os fatos, para que você consiga estimular neles a resolução que eles mesmos buscam. Então, assim, dentro do todo, se você for olhar, utilizar os métodos consensuais de conflitos, ele é muito mais difícil nessa questão comunicativa do que até o de advocacia, tendo em vista que a gente está parcial, né? A gente quer resolver o problema do nosso cliente. Só um minutinho, pessoal. Só vou pegar uma água ali e já volto. Deixa eu só botar no mudo aqui. Um minutinho, já volto. Pronto. Estão me ouvindo? Eu vou compartilhar novamente a tela aqui. Vou pegar uma água. Então, o que eu estava falando, né? Sobre essa questão da consciência do diálogo. É um assunto que ele está intercalado com diversos outros assuntos. Então, é muito importante a gente estar sempre se atualizando, sempre lendo, sempre buscando cursos, sempre nos aprimorando mesmo nessa questão do diálogo, da comunicação, porque é uma coisa que ela é abstrata, mas ela é muito concreta, tá? Dentro do dia a dia, dentro do estabelecimento, onde o conflito já está instalado de forma bem acentuada, você introduzir aí uma consciência do diálogo nas partes que não querem nem muitas vezes se ver, tá? Ela já entra, ela já quer demandar judicialmente com um advogado que é totalmente litigante, não usa método nenhum. E muitas vezes, por quê? Porque ela não quer ver nem a parte. Aí vai na audiência, ficam de cara. Ou seja, é uma sentença, né? Uma decisão que vem de um terceiro imparcial,
onde nunca nem sabe como se deu o conflito, não, muitas vezes não estuda, né? Tem juiz que sim, estuda o conflito, entende de certa forma, mas não está naquela realidade, assim como nós, advogados, quando chega um problema para nós, a gente tenta com técnicas, né, jurídicas ali, resolver o impasse, mas a gente não está no impasse, tá? Por isso que é importante a gente compreender o que é o conflito, de que forma ele se estabelece, como eu estimulo a comunicação, ou seja, não é só questão jurídica, tem a lei X que faz a lei Y e aqui eu posso encaixar no fato Z. Beleza, pode encaixar, mas nem sempre a parte vai sair satisfeita com aquela sentença, né, ou com aquela decisão. Então, como que eu resolvo isso, tá? É de forma integrativa, por isso que eu falo, onde eu integro não somente o direito, como outras áreas do conhecimento humano. A psicologia é uma delas, tá bem? Bom, a consciência do diálogo que resolve conflitos, ela resolve e demais os conflitos. É uma abordagem que visa estabelecer uma conexão autêntica e construtiva entre as pessoas, tá? Não é algo que eu digo assim, teórico. Não, a ciência do diálogo é linda, mas e como que eu estabeleço isso? No momento que você estabelece, ela realmente tem resultados, tá? Porque ela tem essa questão da conexão e da construção que as partes mesmos constroem. Busca criar uma comunicação consensual, com a finalidade de resolver impasses, sejam eles de qualquer natureza jurídica. A consciência do diálogo é um pressuposto para as estratégias utilizadas tanto nos métodos consensuais e suas vertentes, quanto no judiciário mesmo, tá bem? Então, assim, ele é um pressuposto de estratégia. Quando eu estou lá conversando com as partes que me contam o problema delas, eu, como advogado, vou dar um norte para elas, né? Vou falar, olha, a gente pode fazer dessa forma que vai te dar um resultado assim. A gente pode fazer dessa outra forma, vai te dar um resultado assado. Ou seja, nós, com o conhecimento jurídico que a gente tem muita estratégia, né, de conhecimento e é correto e a gente utiliza isso. Só que não só isso que vai fazer nós ou ganharmos aqui, vamos dizer assim, a ação, né? Ou resolver realmente o impasse da pessoa que nos busca como profissionais, tá? E serve para tanto a advocacia como a mediação. Vamos lá. Seu maior diferencial. Aqui o maior diferencial é para nós profissionais, tá bem? O que que é o seu maior diferencial na advocacia hoje ou na mediação de conflitos? É a consensualidade. O mediador, ele já busca, né? O mediador, eu digo que ele já nasce com a consensualidade. Já o advogado não nasce com a consensualidade. Ele busca a consensualidade com o tempo, tá? Mas a consensualidade é o caminho para uma comunicação assertiva, eficaz em qualquer relação conflituosa. Se estabelecermos esse paradigma consciencial, temos três pilares essenciais para estabelecer a consciência do diálogo. Esse slide é um dos mais profundos, tá? Esse o que vem, que é da comunicação assertiva. Depois eu vou dar uma conceituada para vocês se estabelecerem nessa questão de comunicação assertiva, o que ela é, tá? Mas vamos nos ater aqui. O seu maior diferencial como mediador e advogado é a consciência do diálogo, que tem três pilares, ou três vertentes, ou três princípios, como queiram chamar, tá? Eu tô colocando aqui como três pilares. Pensa numa pirâmide. No topo dela é o comportamento. Comportamento humano é o que dita tudo e qualquer dentro de uma sociedade, tá? É só você parar para pensar.
que é um comportamento humano? O comportamento humano ele vai gerar causas e efeitos. Ele vai gerar o quê? O comportamento está atrelado à norma jurídica, que estava me faltando a palavra. Quando eu tenho um comportamento que é lícito, estou em congruência com as normas jurídicas. Quando eu estou com um comportamento ilícito e tem uma norma jurídica certa lá estabelecida e eu não cumpro, eu estou em desacordo com a norma jurídica. Então, o que que acontece? O comportamento humano, ele vai ensejar aqui todo e qualquer conflito, todo e qualquer resolução de conflito, todo e qualquer impasse. Se tu for parar para pensar, o comportamento humano, ele vai se dar em qualquer esfera, tanto positivo quanto negativo, trazendo para o mundo jurídico, o mundo da mediação aqui, que a gente resolve também os problemas. A inteligência emocional, a parte de comunicação, está totalmente atrelada ao comportamento humano, a como que ele se comporta diante da sociedade ou diante das regras estabelecidas dentro do núcleo cultural, tá bem? O segundo pilar da pirâmide é estratégia. Quando o cliente chega para você ou quando as partes chegam para o mediador de pronto, muito rapidamente ali no seu caderninho, faz técnicas, parafraseamento, espinha de peixe, faz várias técnicas ali onde ele faz anotações para poder entender, visualizar e entender como que o conflito se deu dentro daquela relação entre as pessoas, tá? Para a advocacia, quando o cliente chega para você, você faz a mesma análise, só que com parcialidade. O mediador faz com imparcialidade, onde é um pouco mais difícil de poder se estabelecer algo, porque a gente acaba, somos humanos, tendo ali uma parcialidade de certa forma, mas nada que vá infringir uma regra, uma norma, algo que vá prejudicar as partes, tá bom? Então, assim, a estratégia, o comportamento humano é a chave do negócio que gira tudo. Dá conflito, não dá, é ele que vai estabelecer o que vai acontecer ali. Diante disso vem a estratégia, como que eu pego aquele conflito e faço a análise dele, tá? E análise aqui seja pela advocacia ou pela mediação em mesa. E a técnica, né? Aí quem é mediador vai usar as técnicas de mediação lá na mesa da mediação. Quem é advogado vai usar as técnicas. Bom, eu escolhi pela via judicial, então eu vou usar essa técnica, esse argumento, essa estratégia. E o tanto para via extrajudicial. Bom, aqui eu vou usar a técnica X para mediação, X para arbitragem, X para conciliação, negociação e assim vai, tá? Cada um dentro das suas esferas, eu não entro aqui nessa questão de que tipo de método a gente usa. Estou falando que é feito essa análise para que a gente possa ter essa comunicação assertiva diante do diálogo consciencial, tá bem? Então, a consciência ela se estabelece nessas três pilares que é comportamento, estratégia e técnica. Então, guardem isso, que isso é muito importante, vocês terem um quadro assim bem estabelecido para poder, quando chegar o conflito, vocês já terem o plim, já sei que aqui é um comportamento humano inadequado ou infringiu tal regra. Aqui não é, gente, para a gente ficar julgando, não é isso, mas é para você estabelecer parâmetros para que você possa entender o conflito de certa forma, tá? Parâmetros não de julgamento, tá? Deixo claro aqui. Eu sei que quando a gente estabelece parâmetros, de certa forma a gente julga, tá? Fazendo um parênteses aqui só para vocês entenderem. Quando eu estabeleço um parâmetro de certo, errado, preto ou branco, escolho alguma coisa, de certa forma estou
me propondo aquilo, estou julgando que aquilo, de certa forma, é melhor. Mas eu não estou aqui num julgamento de que, nossa, ele fez errado, então ele tem que pagar, não é essa a questão, tá? Mas eu preciso entender como que o conflito se deu para tentar ver as bases desse conflito, que seria aquele iceberg, né? A pontinha dele aparece lá, a separação entre os casais. Mas a separação se deu em quê? Aqui não é terapia, tá? Eu tô analisando o quê? O conflito se deu por causa disso, por causa daquilo, de forma pontual e racional, sem envolver o emocional aqui, tá bem? Comunicação assertiva é a chave de qualquer negociação. Bom, o que é uma comunicação assertiva? É importante a gente dar uma conceituada, porque muitas vezes a gente fala, e eu gosto muito de conceituar, mesmo sabendo o que é, né? Eu conceituei o que é consciência, o que é diálogo, o que é conflito, comportamento, porque com esses conceitos estabelecidos em mente, a gente consegue ir desmembrando mais e mais e entendendo as raízes daquilo ali e quais as áreas que vai tendo conexão, tá bem? Bom, comunicação assertiva, ela nada mais é que uma comunicação onde haja equilíbrio. Eu gosto de usar essa palavra, tá? O Dale Carnegie, ele fala muito sobre assertividade, tem analogia com equilíbrio. Não é aquela pessoa extremamente estourada, né? Que a gente vai falar um A e já explode. E também não é aquela pessoa apática, onde a gente fala, e a pessoa nem dá bola, não sabe nem o que que é e não corresponde ao diálogo ou à comunicação que tu tá se estabelecendo com ela, tá bem? Então, a comunicação assertiva é algo que, mesmo que o outro responda de uma forma apática ou agressiva, você vai responder de forma assertiva. Assertividade, ela não tem a ver com certo ou errado, ela tem a ver com o equilíbrio do que você está respondendo diante daquele conflito, tá? Vou dar um exemplo. Você está respondendo a X pergunta do fulano. Então, você pode, em vez de ficar trazendo aquele conflito à tona de uma certa forma que a pessoa vai ficar extremamente nervosa, instigando o conflito nela, ou simplesmente não, que é o desequilibrado lá, né? Ou o apático que nem responde à pergunta da pessoa, você responde de forma genérica ou de forma equilibrada, que não dê nuance a potencializar o conflito em si e nem a não potencializar o conflito, mas ignorar, que também é uma forma de potencializar. Quando eu ignoro alguma coisa total, eu também potencializo aquilo, tá bem? A comunicação assertiva, então, ela tem três pilares também, tá? Três pilares essenciais. Eu falo essenciais porque tem outros pilares, porém esses três são como se fosse uma pirâmide também, é uma base, tá? Onde se eu estabeleço esses três pontos, eu consigo usar a técnica, sim, da comunicação assertiva. A análise. A análise aqui, inclusive o autor fala, Dale Carnegie, que é a análise dos fatos. Como que eu analiso os fatos? Eu acabei de falar. Quando eu chegar, eu vou analisar o conflito para ver a estratégia que eu vou usar. Quando estou me comunicando com alguém, alguém vem e traz um problema para mim, tá? Quando ela traz o problema para mim, eu vou analisar, eu vou verificar a veracidade dos fatos. Eu não vou julgar se está certo, se está errado, se tem razão, se não tem. Eu vou colher as informações que a parte traz, vou analisar dentro do que a lei me ampara, vou utilizar ali os métodos consensuais dentro daquilo que é estabelecido também em lei, se tem aporte ou não, e vou analisar. Bom, esse fato eu posso utilizar via judicial,
porque aqui vai caber melhor X coisa. Não, aqui eu vou estabelecer os métodos consensuais porque eu vou ter um resultado mais significativo lá na frente. Então, é desta maneira, tá? A análise dos fatos aqui, eu falei que são três pilares essenciais, mas tem diversos outros dentro do essencial, que é o quê? Quando estou analisando os fatos, eu utilizo da minha escutativa, eu utilizo do rapport, que é uma conexão entre as partes, eu utilizo da persuasão. Todas elas integram tudo o que eu estou falando, tá bem? A expressão, a necessidade também. Mas no primeiro momento, o primeiro, oi, tudo bem? É o rapport, tá? Quando a pessoa vai falando, escuta ativa, né? Ou escuta consciencial, onde eu realmente estou com a minha consciência dentro do fato que ela está expondo, e não somente lá vagando ou fazendo com a cabeça que sim, mas não está prestando atenção de fato. Empatia, né? Que é aquilo que a gente fala muito sobre a empatia. Eu não entendo como se colocar no lugar do outro, mas entender o que o outro passa, ou tentar compreender aquilo que ele está passando de fato, tá? Porque no lugar a gente não tem como estar, né? Somos únicos no universo, a gente não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo, principalmente emocional. Mas a questão de entender aquela emoção é similar àquela que você já passou ou passa, né? Então a gente cria essas conexões, tá bem? Expressão. A expressão aqui, ele traz na base os sentimentos. Como que eu me expresso, né? Eu tô lá, eu fiz a análise, estou me comunicando, mas como que é a expressão disso? Aí entra linguagem não verbal. Como que eu estou com a minha linguagem verbal? Como que eu me comunico? Porque os meus sentimentos, as minhas emoções, muitas vezes chegam antes da minha fala, né? A minha linguagem não verbal, ela chega muito antes do que eu estou falando. O meu pensamento, ele chega antes do que quando eu vou soltar o verbo de fato. Então, isso é expressão, como eu me expresso. Tem muito a ver como que eu vou resolver o conflito, se eu vou conseguir resolver o conflito, de que forma eu vou resolver o conflito. A necessidade. Bom, a necessidade, ela tem a ver com o problema em si. Você trouxe os fatos, você trouxe a sua linguagem corporal ali, né, a sua expressão, seu sentimento que não está bem e quero resolver esse conflito, né? Essa é a minha necessidade, eu preciso do dinheiro para resolver X questão lá na frente, um exemplo qualquer. Essa necessidade, ela está atrelada também a um benefício na qual eu trago para que o outro me conceda essa necessidade. E aqui é bem claro, quando eu trago a necessidade para o advogado, eu preciso que libere esse alvará, porque eu preciso do dinheiro, exemplo qualquer, tá? Aí você vai falar assim, tá, mas qual o benefício que ele vai ter? O benefício que ele vai resolver o problema dele e o benefício que eu vou pagar o meu advogado. Se libera o alvará, eu vou ganhar lá na frente o meu problema em si, enfim, particular, o que eu preciso, mas você, como profissional, vai ganhar os seus honorários. Então, eu mostro para ele o que eu preciso, mas eu também mostro o benefício que a outra parte vai ter, tá? E dentro dessa comunicação assertiva, seja, eu estou trazendo muito aqui com o cliente, tá, pessoal? Para a gente poder entender esse diálogo e levar os métodos consensuais de forma eficaz para as partes, mostrar para eles que não tem somente a via judicial, existe sim a via dos métodos consensuais e que nós, advogados, podemos e devemos trabalhar com eles, tá? De forma, inclusive, primeira opção, é a minha ideia, meu anseio e é como eu trabalho. Então, sempre trazer os métodos consensuais como primeira base para se estabelecer a resolução do conflito, para, se não tiver meio, aí vai para o judiciário, tá?
Assim é nos Estados Unidos e em outros países também. Então, a comunicação assertiva, ela é, sim, uma habilidade comportamental, socioemocional, onde a gente estabelece ali e integra esses pilares, que é análise, expressão e necessidade, tá? E aí a gente demonstra, através de tudo isso, os benefícios do que a gente está negociando ou deixando de negociar. Bom, transformando conflitos em conexões. Eu transformo conflito em conexão quando eu tenho sim um problema, mas eu me disponho a resolver aquele problema. E de certa forma que eu resolvo aquele problema, estou conectada, porque existe sim uma correlação entre os fatos, tá? Seja positivo ali ou negativo. Mesmo que estou inserida dentro de um conflito negativo, eu estou em ressonância, eu estou em conexão com aquele conflito. No momento que eu transformei o conflito, eu trago uma conexão positiva, tá bem? Bom, o cerne da prática jurídica, o núcleo, o que nós advogados e nós mediadores fazemos o tempo inteiro? Trabalhamos com conflito, resolvemos conflitos, tentamos resolver conflitos, mediamos conflitos. Então, o cerne da prática e da mediação é a resolução de conflitos, tá? E essa resolução de conflitos, ela não é necessariamente negativa. Sim, para muitos casos é negativa, né? E a gente fala em conflitos, já pensa em algo negativo. Mas ela traz, sim, uma interação, uma evolução humana. Porque quando eu tenho atrito, quando eu tenho conflito, quando eu tenho impasse, disputa, uma relação desarmoniosa, eu crio, sim, uma interação entre as partes, talvez e sim, negativamente, mas eu também causo um efeito que muitas vezes é uma evolução, tá? Muitas pessoas enxergam o conflito, depois de estabelecido ou de resolvido, como algo engrandecedor ou como algo que as conectou de uma forma previamente negativa, mas depois viram algo que foi muito positivo pela evolução, pelo aprendizado, tá? Humano. As demandas, no entanto, a resolução das demandas se dá através de ferramentas, técnicas e comportamentos que efetivam a solução almejada. Então, assim, por mais negativo que seja o conflito, eu utilizando todos esses meios de resolução, eu consigo sim tirar, extrair algo de aprendizado dentro daquela relação conflituosa, tá? Análise prévia. Aqui eu falo sobre um conflito já estabelecido ou uma prevenção do conflito, tá? A análise prévia do conflito nos dá aportes necessários para estabelecer diversas estratégias acerca da disputa. Aqui eu faço um parênteses, a gente pode trazer dentro da arbitragem, né? Até mesmo da mediação ali de conflitos, as dispute board, que são a prevenção de conflitos antes mesmo que elas existam, tá? Então é muito interessante. Integralizando nos três pilares da consciência do diálogo, que são comportamento, estratégia e técnica. Eu já tinha falado. Bom, vamos nos encaminhando para o final, né? E diante disso tudo que foi colocado, a conexão é correto estabelecer uma conexão entre causa e efeito. Eu acabei de falar logo acima ali. Então, sempre que eu tiver um conflito, eu vou ter uma causa. Qual é o efeito do conflito? O... Sempre que eu tiver sempre que eu tiver um conflito, eu tenho a causa dele, né, estabelecida. E o efeito é o próprio conflito, né, que fica aparente ali, que é aquele iceberg, a pontinha dele que é o conflito aparente,
que a gente vê é o efeito. O que a gente não vê do conflito, que tem sim raízes emocionais, é a causa, tá? Para se estabelecer parâmetros comportamentais e as estratégias utilizadas para a solução do caso. Sem essa análise, não desenvolvemos a comunicação assertiva. Então, eu preciso entender como que o conflito se deu, tá? Sem esse pressuposto de como entender como o conflito se deu, eu não tenho como estabelecer entre ele causa e efeito e tentar ver quais são as nuances do conflito, tá? Sendo assim, a gente acaba andando, né, caminhando em círculos, sem resolver de fato questões trazidas pelas partes. A gente não consegue estimular o diálogo. Como você se comunica, né? Aqui eu deixo uma reflexão para nós, advogados e mediadores. Você tem utilizado a comunicação assertiva na prática jurídica e na mediação de conflitos? A comunicação é o elo que transforma conflitos em conexões através do diálogo, trazendo todos os atributos que integram como o rapport, a empatia, a escutativa e tantas outras ferramentas que utilizamos diariamente. Se usarmos estrategicamente, teremos resultados surpreendentes. Então, aqui eu deixo justamente essa pergunta: como você se comunica na sua prática jurídica e na mediação de conflitos? Aqui eu coloquei alguns livros, tá, que foi pesquisado, que são as referências bibliográficas. No, quem quiser, por gentileza, deixa seu contato que eu vou passar os modelos de carta convite, ata de mediação extrajudicial, alguns documentos, né, com relação a essa questão da mediação extrajudicial que eu acho bem legal, contrato de honorários e o slide também eu vou mandar por e-mail, tá? E eu tenho também um livro sobre a prática da advocacia colaborativa, que eu acho muito legal. Vou mandar para vocês. É um e-book bem legal mesmo, acho que são 40 e poucas folhas, que fala bastante sobre a prática colaborativa. Então, ele é bem interessante. Acho que vocês vão ter bastante proveito com relação a essas estratégias, do caminho, enfim. Espero ter auxiliado vocês de certa forma. Contem comigo sempre. A gente vai ter outros workshops, né, que eu vou fazer. Vou divulgar. Esse foi pouco divulgado, então eu tive até pessoas que me procuraram, mas pouquíssimas, comparando, né, pelo Simpla ali, que é um site bem legal que a gente pode divulgar o trabalho. Mas foi bem meu primeiro workshop, na verdade, então foi bem rápido. Eu estabeleci o tema, enfim, acho que foi semana passada. Eu falei, não, eu preciso falar sobre isso, porque isso é muito importante. Acho que esse tema deve ser mais ainda falado, divulgado, não só por mim, né, por outros advogados, mediadores, que aí a gente faz essa anunciação aí dos métodos consensuais, da advocacia integrativa, colaborativa, de forma eficaz, né, gente? A gente precisa realmente resolver os impasses aí dos clientes e, e de forma legal, né? De forma que eles saiam satisfeitos. A melhor coisa é eles saírem satisfeitos e a pior coisa é a gente ver assim que eles não gostaram da sentença e a gente ficar, poxa, mas eu fiz tudo que eu podia, né? Eu usei todo meu argumento jurídico, usei todas as minhas técnicas jurídicas e não saiu da forma que ele queria. Então, a gente tem sim dois vieses, né? A advocacia e a mediação, cada um no seu quadrado ali, mas a gente pode estabelecer sim essas estratégias, tá? Contem comigo sempre e no que precisarem, meu e-mail é pedrini.adv@gmail.com e meu telefone WhatsApp 21 96 969 399 006.
tá bem? Conto com todos vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.